Olá, olha eu aqui de novo, aula 2, 200% do seu dia com RT. Vamos aprender? Eu tô aqui para te ajudar, para te ensinar profissionais farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, essa profissão que contrata mesmo sem experiência e que você não precisa dar plantão. Responsabilidade técnica. Vem saber mais sobre isso? Na aula passada eu te contei vários detalhes e benefícios dessa profissão. Eu te contei até do salário, do salário inicial, do salário da sua meta, onde você quer chegar, salários reais, porque eu te mostrei até a entrevista na CNN. Se você ainda não assistiu a aula 1, volta lá, acessa o link e assiste a aula 1. Hoje é a aula 2 e eu vou te trazer mais informações sobre a rotina dessa profissão, o que você precisa fazer se você quiser começar nessa área. Antes de tudo, não sei se eu te contei isso ou não, mas eu também dou aulas, eu sou professora. Vou te trazer aqui o depoimento da minha aluna. 3 horas da madrugada. No outro dia eu tinha essa entrevista. Lá vai eu atrás do e-book da Mônica. Ela me mandou de manhã bem cedinho, deu tempo de eu ler. Aí quando foi a entrevista no outro dia, passei na entrevista. Tô hoje como RT na distribuidora de material médico hospitalar. E todas as consultorias da Mônica, ela tira sempre minhas dúvidas. E não tem hora não, viu? Posso perguntar, ela, mesmo que não seja na hora, mas de noitezinha ela tá respondendo. Tudo nesse ramo, ela pode perguntar a Mônica, que ela sabe. Você ouviu só o que ela falou? E eu vou te contar mais um pouquinho sobre ela. Essa minha aluna, ela me encontrou lá no YouTube, assistindo os meus vídeos gratuitos, fez uma pergunta, aí ela viu que eu respondi, tirei a dúvida dela sobre o vídeo, aí ela fez uma segunda pergunta. Ela me contou lá nos depoimentos do meu vídeo que ela tinha uma entrevista de emprego e estava querendo acessar o meu e-book, porque sim, eu também tenho um e-book gratuito. E eu respondi para ela, informando aonde ela podia fazer o download do e-book, pedi para ela, depois de ler todo o e-book, passar na entrevista, me dar o retorno para eu saber se ela passou, se ela não passou. Pois acreditem, ela sim foi contratada com os meus conteúdos gratuitos e com o e-book que ela baixou. Quer saber o que tinha no e-book? O que eu te dei lá na aula bônus, ali na aula 1. Eu ensinei o passo a passo para tirar a licença sanitária, mas só que escrito em e-book. E lá na aula 1 eu te dei uma aula mais prática. Eu te mostrei os links, os caminhos, eu te mostrei tudo. Então, só para você saber que a Cássia conseguiu o emprego dela só com material gratuito. Só que aí, como muitos profissionais, ela chegou lá na rotina do dia a dia e não sabia o que fazer. E isso é muito comum. Como eu te falei lá na aula 1 também, as empresas contratam sem experiência, então é comum que o profissional comece lá na rotina do dia a dia e não saiba exatamente para onde ir. Se esse é o seu caso, para isso que eu estou aqui te dando uma aula gratuita sobre tudo isso, certo? Então, a Cássia hoje é minha aluna, concluiu já o curso comigo, mas eu pedi para ela fazer esse depoimento só para você acompanhar. Então, vou trazer para vocês um pouquinho da rotina. Vou até pegar algumas dúvidas que a própria Cássia me trouxe, porque eu dou aulas, mas às vezes eu faço aula ao vivo, assim, as pessoas tiram as suas dúvidas, né? Vou trazer até algumas coisinhas que a própria Cássia me lembrou, né, para eu trazer aqui para você como um exemplo. Então, primeiro de tudo, você foi contratado. Foi lá na sua entrevista, foi contratado. Aí você vai começar na sua rotina. Você chega lá e fala assim: e aí, o que faz um profissional? O que o RT faz dentro da empresa? Por onde eu começo? Então lá na aula 1 eu te dei uma palhinha pequena. Eu te falei que uma das coisas é cuidar das licenças sanitárias, porque elas têm validade, não pode deixar vencer, tem que pedir a renovação antes. A segunda coisa é entender um pouquinho de legislação sanitária para fazer com que ela seja cumprida lá na empresa. Então, a principal função do RT é fazer com que as empresas cumpram
as legislações sanitárias. Aí você vai falar assim, mas eu preciso saber todas as legislações de cor. Não, não, calma. A gente chega lá. Mas você precisa saber pelo menos o mínimo. Você pelo menos tem que ter algum entendimento. Por quê? A primeira e principal função é receber os produtos da fábrica. Se você trabalha numa importadora, ela vai comprar lá na fábrica, seja onde for essa fábrica. Se você trabalha numa distribuidora, a mesma coisa. Ele vai comprar esse produto aqui dentro do Brasil, vai colocar no seu estoque e vai vender. Então, a sua principal função é essa: criar regras, fazer com que as regras sejam cumpridas dentro da empresa para que saiam produtos de qualidade. Aqui eu vou fazer uma pausa dramática, para te explicar uma coisinha rápida. A gente, quando está na faculdade, porque eu sou biomédica, mas nós aqui da área da saúde, os engenheiros, então, nem se fala. Os engenheiros são os que menos sabem que pode trabalhar nessa área. Mas vamos falar de nós, profissionais da saúde. Na faculdade, a gente aprende muito focado em trabalhar em hospital, trabalhar em laboratório, trabalhar em farmácia, fazer plantão, fazer diagnóstico e tudo isso. Mas lá na faculdade, eles não ensinam pra gente que a gente pode trabalhar em toda esta cadeia, que começa onde? Na fábrica. Sabia que nós também podemos ser RT lá na fábrica? Sim, também podemos trabalhar nas fábricas. O RT na fábrica vai ter um pouco mais de responsabilidade, porque daí a fábrica, você precisa garantir que aquele produto que foi desenhado para aquela função, fazer todos os testes para garantir que ele vai funcionar, não vai falhar. E se falhar, os riscos de você fazer um dano ao paciente, causar uma morte, causar um dano permanente, uma amputação, qualquer coisa que seja, são muito pequenos, ao ponto de você poder usar os produtos em pacientes e em humanos. Mas sim, podemos. Nós podemos atuar então na fábrica, seja ela no Brasil ou fora do Brasil. Temos muitas fábricas nacionais na área da saúde, sim, espalhadas pelo Brasil inteiro. Agora, se você falar, mas eu não quero ficar na fábrica, tem a importadora e a distribuidora. A principal diferença entre importadora e distribuidora é bem simples. A importadora, ela pode comprar produtos de fora do Brasil, de fábricas de qualquer lugar do mundo. E para isso ela precisa de uma autorização da Anvisa e da Receita Federal para poder fazer as importações. As distribuidoras só podem comprar os produtos aqui do Brasil, elas não podem trazer de fora. Também precisam da licença na Anvisa. Na Receita Federal é uma coisa bem mais simples, porque não tem processo de importação, mas também precisa de autorização. E nós, profissionais da saúde, podemos ser RT tanto da importadora como da distribuidora. Fora isso, para que a gente transporte os nossos produtos que a gente trouxe da fábrica para nossa empresa e que a gente pegou da nossa empresa e mandou para o cliente, para o hospital, para a clínica, precisamos garantir também a qualidade no transporte. Então também podemos atuar em transportadora. Sim, RT também é exigido para transportadora de produtos para a saúde, de medicamentos e assim por diante. Também é uma parte, uma etapa que podemos trabalhar e é a etapa que todos nós conhecemos, que é a área do hospital, que é a área da farmácia, dos laboratórios e tudo mais, que é o mais comum e mais divulgado em todos. Mas, por isso que eu quis trazer essa informação para você. A gente está tão focado na parte de hospital que a gente não sabe ou esquece que tem toda um monte de outras etapas que podemos trabalhar. E eu quero chamar a atenção também, muito importante, porque tem importadoras e distribuidoras espalhadas no Brasil inteiro, porque a gente precisa mandar os produtos para todos os hospitais, lá do norte, nordeste, até o sul, sudeste, centro-oeste, todo o Brasil.
Então temos distribuidoras e fica aqui o seu desafio, encontrar a distribuidora próxima de você. Mas aí eu já tô dando spoiler da aula de amanhã, então eu não vou falar mais nada, ó. Voltando aqui, trazendo informação para você. Então eu tô focando responsabilidade técnica em distribuidora de produtos para saúde. Principal função, garantir que o produto chega na sua empresa, vai para o seu estoque e fica lá em boas condições. E depois ele vai sair do seu estoque da empresa e vai para o hospital ainda com as boas condições que ele veio da fábrica. É para isso que nós estamos lá. E essa é a nossa mais importante função dentro da empresa. Talvez não a principal, mas uma das mais importantes. Aí, para você colocar algumas regras, porque você é o RT, entenda a importância do RT. Como eu te falei também na aula 1, você vai vincular o seu conselho regional a esta empresa. Então, tudo que der de errado na empresa, você tem que responder por isso. Tem que responder pelos erros. Portanto, você tem que fazer valer a sua autoridade dentro da empresa. Tem que ter conhecimento, aprendizado para poder colocar as regras a serem seguidas dentro da empresa. Para isso, tem sim que estudar um pouquinho de legislação. Mas eu tô aqui para facilitar a sua vida. Eu já estudei legislação, eu já trabalho há mais de 15 anos nessa área e eu posso sim trazer tudo traduzido para você, aonde eu falo coisas difíceis de maneiras mais fáceis. Aonde eu te digo as regras, as legislações, aonde encontrá-las. Tudo isso com muita calma, dedicação. Você vai aprender sim, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é muito difícil, não. É difícil tanto quanto qualquer nova função. Eu lembro que quando eu fui trabalhar em laboratório, eu quase morri louca. Tinha que conhecer as soluções, as misturas, as porcentagens, e aí tinha que usar pipeta, era uma confusão, porque eu não tinha experiência. Depois de alguns dias, depois de uma semana, 2, aí eu aprendi. A mesma coisa é aqui. Não vai desistir porque vai achar que é difícil, gente, porque não é. Mas então, para você garantir que os produtos tenham boa qualidade, você vai precisar sim colocar algumas regrinhas lá na empresa. Vou dar umas dicas aqui, os passos iniciais lá na empresa. O primeiro eu já te dei lá na aula 1, fazer a licença sanitária, colocar você como RT da empresa agora. O segundo, corrigir os rótulos e instruções de uso. Por quê? Todo produto nacional ou importado precisa ter rótulos em português e instruções de uso em português. Isso está escrito, sim, em legislação. Então, você precisa corrigir as informações. Uma vez que você agora passou a ser o RT, as informações que tem que constar lá no rótulo são o seu nome e o seu conselho regional, assim como nas instruções de uso. Se você trabalha numa importadora, os produtos, grande chance de virem sem o rótulo em português. Aí você precisa ver as informações corretas, corrigir o seu nome e fazer a rotulagem. Não necessariamente você pode sim delegar isso a uma pessoa, desde que você treine essa pessoa para fazer adequadamente. Essa é mais uma das suas funções, das suas novas funções. Mas você está entendendo aqui que não temos estresse? Não tem um prazo. Eu comecei hoje, então amanhã eu tenho que estar com os rótulos prontos? Não, calma, você tem um período mais extenso aí. A legislação fala de até 1 ano. Então calma. Mas você tem que saber o que tem que fazer, né? Para isso que você vai ser contratado. Então eu estou trazendo pontos aqui importantes para você entender quando você começar na empresa, os seus passos iniciais, o que você tem que fazer. Outra coisa que é muito desafiadora é, se a empresa que você trabalha pedir para você fazer os registros dos produtos na Anvisa. Porque daí, meu amigo, minha amiga, eu vou ter que te contar aqui. Você vai precisar investir um pouquinho no inglês, porque a maior parte dos produtos vem de fora, com os materiais, com as descrições, com tudo em inglês.
quando não é de outro país, que aí vem outra língua que nem é o inglês. Porque, gente, acontece muito, eu vou te falar. Eu hoje atuo como consultora, já fui gerente de assuntos regulatórios e hoje eu sou consultora. Eu dou consultoria para várias empresas, muitos dos meus clientes são de fora do Brasil e eu vou te falar que é desafiador quando você recebe um documento em alemão, ou em chinês, ou em japonês, até em árabe, gente, eu já recebi documento. Mas por isso a gente tem que pedir a tradução, né? Pelo menos a tradução para a língua inglesa ou espanhola, ou português mesmo, senão a gente não consegue entender. Tô falando isso para te dar o exemplo de que é real. Se você quer ter uma carreira acelerada, você quer chegar até o topo, eu posso te mostrar como. Eu vou te dar os caminhos, eu vou te dar as direções, mas vai depender muito de você. Então, a dica preciosa que eu posso te dar aqui é: começou a trabalhar? Coloque em prática tudo que eu tô te falando aqui e já começa as suas aulas de inglês. Já vai começando. Não espera amanhã, não espera chegar, precisar para depois aprender. Vou te dar outro exemplo meu aqui, real da minha vida. Eu estava lá na empresa japonesa, como eu já te contei. Fui trabalhar numa multinacional, ela era japonesa, tinha fábricas no mundo inteiro. E aí a Anvisa começou a exigir as boas práticas de fabricação. E as empresas brasileiras pediam para o profissional do Brasil acompanhar a Anvisa lá nos países, lá nas fábricas, nas inspeções. E qual não foi a minha surpresa quando, em 2019, a empresa chegou para mim e falou: você vai para o Japão. A empresa não é japonesa? Então a gente precisa mandar alguém para o Japão. Vai você. Ai, gente, foi desafiador. A minha primeira viagem internacional. Eu não falava inglês fluente. Eu tinha um bom inglês. Eu já estudava inglês há muitos anos. Eu lia inglês, eu escrevia e-mail em inglês. Às vezes eu atendia uma ligação, explicava as coisas. Mas olha o desafio de você ir para um país totalmente diferente do seu. Falava inglês, mas não era fluente. Foi desafiador, mas me forçou a deslanchar no inglês, né? Porque aí eu tive que acompanhar as auditorias 100% em inglês, restaurante, loja para comprar as coisinhas, ônibus, metrô, tudo em japonês ou inglês. Então eu optei pelo inglês, tá, gente? Japonês para mim seria o triplo do desafio que eu estava enfrentando ali. Então, tudo isso para te mostrar que, sim, é preciso. Invista também em você, no seu tempo e aprende inglês. Quer ter uma carreira meteórica? Quer chegar no seu salário que eu mostrei lá na matéria da CNN? Você consegue chegar lá. Eu vou te falar que eu cheguei lá. Dá para você chegar também. Então, investe em você. Assiste as minhas aulas. Arruma o seu emprego, porque a gente está caminhando para você seguir para essa direção. E já vai fazer a sua aula de inglês. E se eu posso te dar uma dica última aqui, não seja como a minha aluna Cássia. Já vai aprender, vem entender melhor, chega para fazer a entrevista já com conhecimento para fazer a diferença. Agora, se acontecer de você começar a trabalhar e não tem ideia de por onde começar, vem assistir os meus vídeos, vem assistir essas aulas. Essas aulas eu fiz um compiladão de informações sobre responsabilidade técnica, te dando os passos, te dando a mão para você seguir adiante, ter uma carreira meteórica como foi a minha, porque eu vou te falar, contando sobre mim rapidinho aqui. Eu comecei com experiência zero. Em 3 anos aprendi tudo que eu consegui, até pós-graduação eu fui fazer, que achei que era necessário para mim, que já estava trabalhando. Arranjei um emprego, fui fazer a entrevista, passei na entrevista e arranjei um emprego numa multinacional. Nessa multinacional eu fiquei 5 anos, não é pouco tempo não, é bastante tempo. E olha, eu vou te falar que eu fiz a diferença, eu quis aprender. Foi lá que eu coloquei em prática tudo que eu sei até hoje. Quando eu comecei, eu estava aprendendo.
Depois eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi. E se eu posso te ensinar, se eu posso te dar os caminhos todos traduzidos, por que eu não vou fazer isso? Por isso que eu desenvolvi a minha metodologia de ensino, aonde eu vou mostrar para vocês, logo logo, tudo que eu posso te ensinar. Mas, por enquanto, na aula 3, aula de amanhã, eu vou te mostrar como entender se aquela vaga que você encontrou tem o seu perfil, ou de repente se você tem o perfil para aquela vaga. Às vezes a gente quer tanto o nosso primeiro emprego que a gente não sabe nem por onde começar. E outra, vou te dar dicas de como se comportar na entrevista de emprego, porque vocês acham que a gente não presta atenção, mas a gente está prestando atenção em tudo. E vou dar alguns pontos que eu acho que fizeram a diferença quando eu fiz a entrevista. Porque eu já fiz entrevistas e já fui entrevistada. Eu, como gerente, entrevistei muita gente para poder contratar para trabalhar comigo. Hoje, na minha empresa, também, né? Só de olhar para a pessoa, eu já consigo saber se ela tem conhecimento, se ela é da área ou se é só uma information. E uma dica especial é, nunca minta pro entrevistador. Ele vai perceber. Mas isso tudo é na aula de amanhã. A aula de hoje eu trouxe informações para você acelerar a sua carreira. Acelera a RT, porque o RT de hoje é o RA de amanhã que não desistiu. Não desistiu, investiu na carreira, aprendeu inglês e chegou em gerente de assuntos regulatórios. Que é para isso que eu tô aqui. Eu quero que você se encante. Agora, reforçando aqui o seguinte. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre para o nosso grupo do WhatsApp. E deixa aqui nos comentários se você se identificou com alguma das situações que eu trouxe aqui, como, por exemplo, ir viajar para o exterior sem falar inglês fluente. Só para você saber que aquela viagem foi inesquecível. E foi o pontapé inicial de muitas outras viagens que eu tive que fazer por todas as empresas que eu trabalhei desde então. Se você gostou de tudo que eu tô falando aqui, compartilha o link desta aula com os seus amigos. Mas é só hoje que ela tá no ar, hein, gente? A aula fica no ar por um dia, então assiste. Se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste. Compartilha com seus amigos, chama todo mundo para conhecer essa profissão. Tô te esperando lá na aula 3.